Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Supercanal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado através das redes sociais. A ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo. No dicionário Aurélio, essa é a definição de altruísmo. O filósofo francês Auguste Comte considerou que, embora esta seja uma tendência natural do ser humano, ela precisa ser estimulada. A empatia é a base das ações de pessoas altruístas e essa é a marca da trajetória do nosso entrevistado de hoje. Ele é o primeiro médico de Vargem Alegre, considerado a cidade dos médicos. Dedicou toda a vida a ajudar as pessoas a terem acesso à saúde de qualidade, principalmente aquelas menos favorecidas. Obstetra, se formou na Universidade Federal de Uberaba em 1970. Já fez mais de 18 mil partos, isso segundo o levantamento do Hospital Vital Brasil, onde foi diretor por diversas vezes. Atuou principalmente no Vale do Aço e hoje atende diariamente na Estratégia de Saúde da Família de Vargem Alegre. É casado com Marlene Ferreira Marques Machado e pai de Reginaldo Júnior, Patrícia, Eduardo, André e Tassiana. Daqui a pouco você vai saber quem está no começo da conversa de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e transmitido também pela TV Sistec e pelo Supercanal TV. Vamos agora, você no quadro do Começo de Conversa. Eu sou o Geraldo Neves dos Reis, fiscal federal agropecuário aposentado, sou diretor e radialista da Rádio Vargem Alegre FM, na qual eu apresento 3 programas semanais, um deles também de entrevistas, e assisto sempre que posso a UNEC TV. Sou fã da programação da UNEC TV, especialmente o programa Começo de Conversa apresentado pelo professor Eugênio Maria Gomes, onde ele entrevista pessoas cultas ou sábias, ou cultas e sábias, trazendo para a gente muita informação, trazendo para a gente orientações e trazendo para a gente também a cultura, o que é mais importante. Parabéns aí à UNEC TV pela programação e parabéns ao professor Eugênio pelo programa que ele apresenta. Obrigado. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço ao professor Geraldo Neves, ele que é diretor da Rádio Vargem Alegre e também ele é membro da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número para você, 033 98899 2831. Nosso convidado de hoje é o primeiro médico de Vargem Alegre, considerado responsável por influenciar várias gerações nessa profissão, levando uma cidade a ser conhecida no Brasil como fábrica de médicos. São muitas histórias para contar. Dr. Reginaldo Machado, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. Alegre, eu sou o primeiro médico de Vargem Alegre. Eu sou o primeiro médico de Vargem Alegre. E o senhor nasceu em Vargem Alegre? Nasci em Vargem Alegre, fiz a minha aquela fase inicial de estudo aqui em Garatinga. Primeiro médico de Vargem Alegre, teve que entender que na família foi o primeiro médico também. Foi o primeiro médico. Foi. E o que levou o senhor a escolher a medicina? Na realidade é o seguinte, quando eu nasci, meu pai estava para a guerra, coincidiu com o período de guerra. Minha mãe grávida foi para dentro da fazenda do meu avô, o Capitão Inhote, que você deve ter ouvido falar. Não dá conta. E dentro daquela fazenda só se via falar em doença, só se via falar em coisa. Meu avô era um farmacêutico prático, né? Matraqueador de bula e fazia medicação, tratava daquele pessoal pobre da comunidade. E os 4 quartos da casa, que eram ligados à sala principal, quase sempre estava cheio de pacientes daquilo que nós podemos chamar hoje, né?
de pacientes. Paciente. Era um indivíduo que não tinha condição de levar remédio para casa, não tinha como comprar o remédio, etc. E meu avô era muito cuidadoso nesse aspecto. Aquela que estaria no lugar de minha avó, esposa do meu pai, do meu avô, terceira esposa do meu avô, era parteira. Muito bem. Então tinha mais essa influência aí. Quando que eu ia nesse ambiente. É bacana demais. Então quando chega naquele momento, e os meus tios, todos, deram continuidade à farmácia que o meu avô criou. Meu pai, inclusive, trabalhou nessa farmácia, o Titota trabalhou nessa farmácia, o Tipino trabalhou nessa farmácia, e eu vivia sempre ali no meio. Apesar de criança, mas era o ambiente que eu vivia. E acho que essa visão dessas coisas, dessas situações, foi me levando a criar uma situação tal que ao chegar no momento de decidir, eu não tinha como decidir outra coisa. Que bom. Eu só ouvia falar naquilo. Então, na realidade, de vez em quando, eu, como criança, devia ouvir assim, vamos mandar você para tal lugar, você vai ser médico, você vai ser um farmacêutico, sei lá o que for, e etc. Quando chegou na hora de eu tomar a minha decisão mesmo, eu não tinha muita opção que não seja essa, que não fosse essa, né? O ensino médio, o senhor só fez aqui em Caratinga? Ensino médio eu fiz aqui no Colégio Caratinga. No Colégio Caratinga? Colégio Caratinga. E foi daqui para a universidade, ou teve que fazer cursinho, teve que estudar? Eu fiz um ano de cursinho e a escola pela qual eu concorri tinha um número a mais de que... era 35 vagas. Nós passamos em 72. 72, quer dizer, uma diferença de excedentes aí. E esse número de excedentes foi negociado com o governo de ser mandado para Uberaba. Por isso foi parar lá no Triângulo Mineiro. Parar lá, Você tinha tentado Belo Horizonte. No princípio foi um sofrimento para mim, né? Porque não conhecia Mas de Vargem Alegre para Uberaba? E sem saber o que era Uberaba, sem a menor condição. No final das contas, acabei descobrindo que para mim foi melhor. Porque essa escola pela qual concorri era uma escola particular. Muito bem. Tá certo? Que eu não sabia nem como é que eu ia providenciar a mensalidades, etc. E a outra é federal, a escola. E que, ao final das contas, acabei me ligando muito a ela e gosto demais da escola. É ligada a ela ainda? Tem uma ligação muito forte com o Uberaba. Uberaba, bacana. Parece uma outra Minas, né? Gerais. Um relevo diferente, um povo diferente. Tudo uma influência muito grande de São Paulo. E a razão desse distanciamento de Uberaba com Belo Horizonte é facilmente explicável. Porque, por exemplo, quando eu ia para Uberaba, eu tinha que sair de Belo Horizonte e gastar 14 horas de viagem de chão. É, muito tempo. Ao passo que quem está em Uberaba e quer ir a São Paulo, com 6 horas está dentro de São Paulo. Então é lógico, é justificável essa influência deles, né? Com certeza. Eu sei que o senhor gosta muito de futebol, sei que já jogou futebol também, e já quis até ser jogador de futebol, é isso mesmo? Como é que foi esse negócio? Na realidade é o seguinte, todo menino gosta de uma bola, né? Todo presente de Natal era uma bola, todo aniversário era uma bola. E eu, como criança, devia ter uma certa vocação. Meu pai era um fanático com futebol. Era fanático com futebol. Gostava mesmo. Então a minha casa é que guardava as bolas, que lavava calção, que fazia essas coisas todas. De modo que eu convivi também com outro ambiente que me influenciou muito, ou influenciou muito a minha vida. Meu pai brincava comigo de bola, etc. E tal. Então eu não sei se tinha já alguma aptidão, né? Comecei a mexer com bola. Claro. Mas eu não tive muita oportunidade assim de no momento adequado, começar a jogar futebol, porque meu pai toda vida foi muito exigente com relação ao estudo. Ele queria que o senhor estudasse. Ele queria que eu estudasse. Ele conhecia mais ou menos o que seria a aventura de se tornar um jogador de futebol e a possibilidade de se formar em qualquer coisa que praticamente ia depender da gente, né? E quando já no primeiro ano de medicina em Uberaba, eu recebi uma proposta e trouxe essa proposta aqui para o meu pai. No dia 3 de outubro, não sei se você se lembra que nós votávamos no dia 3 de outubro. Era 3 de outubro, depois mudaram essa data. Eu trouxe um contrato. De qual time? Do Nacional. Que tinha acabado de entrar para a primeira divisão especial de Minas, né? E aí, meu pai falou, não, agora você já passou a fase de precisar disso aí, você já chegou aonde está e o resto
é muito risco, né? Acho que a pessoa, para poder jogar futebol, e aí os exemplos que nós temos, quais são? São esses meninos que, com 9, 10 anos, já não vão mais para a escola mais, tá querendo bola, já quer jogar, correr bola o dia inteiro, entra na escolinha, faz concurso na escolinha, passa naquilo, e fica por conta disso. Agora, a gente querer conciliar as duas coisas, e tendo um pai como eu tinha, que fazia questão de saber como é que estava a coisa, o que eu estava pensando, etc., e não me deixava desviar a atenção para jogar futebol. E embora, quer dizer, gostava que eu jogasse futebol junto com ele, brincando, mas não aceitava a ideia de que eu viesse a ser, me transformar. Depois, um dos encontros que nós tivemos, que nós tínhamos o hábito de 5 em 5 anos nos reunirmos, a minha turma, de 5 em 5 anos. E numa dessas reuniões, um determinado indivíduo falou comigo assim, olha, eu já sentei na arquibancada do Uberaba Esporte para ver você e o Weber, citou o nome de um outro colega, para levar vocês para Ribeirão Preto. Mas quando descobri que vocês já tinham 21 anos, já não era hora de fazer isso mais. E é de fato a verdade, né? Verdade. O senhor escolheu obstetrícia. Tem alguma influência da avó aí, dos partos da avó? Eu vou dizer até o seguinte, na realidade, eu sou cirurgião e obstetra. Eu sou mais cirurgião, provavelmente, por formação. Por formação. Do que por obstetria. Só que, quando eu fiz o 6º ano no Rio de Janeiro, eu fiz um dos melhores hospitais de obstetrícia do Rio de Janeiro, que era o hospital daquele que nós chamávamos antigamente de IAPB, aqueles IAPs, você lembra disso? E era o melhor, era o mais requintado. Então, uma boa parte do meu curso, no 6º ano, ainda antes de formar, eu fiz 6 meses de obstetrícia dentro desse hospital. Bom Sucesso, não? Depois eu fui para Bom Sucesso. Mas como eu queria ser cirurgião, e o hospital mais concorrido daquela região, naquela ocasião, no Rio de Janeiro, era o de Bom Sucesso, ou IAPC, o chamado comerciais, né? Aí eu fui para Bom Sucesso, onde eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Ali acontece de tudo, né? De tudo. Hoje é o Hospital de Bom Sucesso que você conhece, é outra né? escola, né? Aqui chamava IAPTEC. Ou seja, era um hospital assim, que atendia a um cliente de menor poder aquisitivo, era indivíduo que frequentava uma camada menos alta da sociedade, mas era uma quantidade muito grande de cirurgia. Então, é um hospital, por isso, sonhado por todo médico, né? Porque você quer aprender, você quer trabalhar muito. Então, eu fiz 2 anos ali. Mas como uma boa parte do pessoal que estava em Bom Sucesso eram meus colegas de sala, durante o curso de cirurgia, eu conversava com eles e dizia assim, olha, quando você tiver tal cirurgia, uma cirurgia de importância lá, na sua especialidade, lá você me chama e etc. E eu frequentava muito e fazia, de modo que como se eu fizesse paralelamente o curso de cirurgia geral, foi o que inclusive me deu o próprio diploma de cirurgião geral, e mais os conhecimentos que eu já tinha e acrescentei alguma coisa junto com, acompanhando esses meus colegas. Bacana. E aí, são 18 mil partos. Essa conversa é a seguinte, eu não gosto muito de número não, porque número é um negócio meio difícil de comprovar, mas houve um trabalho, uma pesquisa, uma busca de conhecimento da história do hospital da Cesita, e o hospital da Cesita é muito organizado. E tem um serviço chamado SAMI, Serviço de Arquivo Médico e Estatística. E quando foram levantar algumas cirurgias e tal, apareceu lá também a necessidade de saber como é que era o movimento de obstetrícia daquela região. Então, é esse número que apareceu, entre 15 e 18 mil. Muito bem. Agora, é uma razão que eu gostaria de puder continuar. Tanto 15 quanto 18, o número é muito expressivo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nosso tempo acabou rapidinho, porque a conversa está boa. Você não sai daí, nós estamos conversando com o doutor Reginaldo Machado de Matos. Vamos para um rápido intervalo. Já nós voltamos com essa entrevista sensacional. Não sai daí, nós voltamos já. De volta com o começo de conversa, hoje estamos falando sobre o exercício da medicina. E nosso entrevistado especial de hoje é o Dr. Reginaldo Machado de Matos, que comemora esse ano 50 anos de profissão.
Nós estávamos falando sobre a quantidade de partos, foram de 15 a 18 mil, é um número que está entre esses dois parâmetros aí, e que de qualquer forma é parto demais da conta, né? Porque vamos considerar 15 mil partos. É verdade que o senhor nunca perdeu uma parturiente? Graças a Deus. Nenhuma mulher morreu no parto? Não. Que coisa não tive maravilhosa. nenhuma coisa disso, graças a Deus. E agora, no final, é que a gente lembra disso e fala assim, gente, poderia ter acontecido sem levar em consideração até a competência, mas graças a Deus não perdi, não. A gente sabe porque tem os partos que são chamados de alto risco. Exatamente. E assim, é muito comum, infelizmente, a perda do neném e às vezes a perda da mãe também. Pode acontecer. Então, assim, realmente é uma Agora, felicidade muito grande. Esse número aí é interessante que seja explicado. Porque quando eu cheguei para trabalhar, em 72, lá na Cesita, eu fui lotar, eu fiz parte de uma equipe que fazia atendimento naquelas regiões daqueles chamados hortos ali da região de eucalipto, onde se plantava eucalipto, etc e tal. Ali para Seniba, né? Para aquela pessoa. Isso, exatamente por ali afora, e naquela região do Pingo d'Água, Taquaraçu, etc e tal. E, na verdade, ali era o pessoal de quem eu era muito conhecido. Todo mundo, quando eu cheguei para atender lá, já sabia meu nome, por causa exatamente de eu jogar futebol, e uma boa parte deles também serem procedentes da região norte de Vargem Alegre. Então, cria-se assim, um tipo de ligação mais profunda, de maior confiança, etc. Então, esse pessoal, quando ia para o hospital, procurar o hospital na condição de gestante, ela logo, pelo fato de ter uma afinidade maior ou uma maior facilidade de comunicação comigo, me escolhia, e quem fazia a escolha, assim, lá na portaria era o indivíduo que fazia internamento. Uma vez que ela manifestou interesse em ser atendida por mim, ele colocava lá o nome e eu de imediato era convocada a prestar o serviço. Muito bem. E, além do mais, o pessoal de Vargem Alegre, a minha ligação com Vargem Alegre, talvez você não saiba, e é difícil entender, é muito diferente de um médico com a comunidade. Eu, toda a vida, fui um menino ali. Quando eu estava no 4º ano, eu já fazia um monte de coisa de médico. Eu continuava convivendo dentro dessa farmácia. Fazia coisa dentro da farmácia que os meus tios, a essa altura, já não tinham mais condição de fazê-lo, e etc. A minha avó, essa que está no lugar de ser minha avó, numa determinada ocasião, lá na sua atividade, trabalhou muito, uma mulher exemplar também, trabalhou demais e numa determinada noite lá mandou me chamar em casa para dar uma ideia, para saber como é que nós faríamos com a paciente. Então, eu fui para lá e eu já tinha feito o 6º ano, aquela sorte boa que eu já tinha feito aquela parte do curso que me colocou numa condição melhor para fazer o atendimento. E nós fomos fazer o atendimento dessa pessoa e ela é esposa de um cabo. E cabo, o pessoal de polícia é passageiro no local. Tinha acabado de chegar por lá, etc. E fizemos um parto. Só que era uma criança muito grande e estava numa situação que precisava da atuação do médico. Aí fizemos o parto desse menino, nasceu. Depois, como lá nós não tínhamos esses recursos que o hospital tem, mas nós tínhamos em frente à casa do cabo uma venda. Essa venda de vender... Vende tudo. Vende tudo. Vende macarrão, vende... De ferradura, macarrão, tocinho. Tocinho. E fomos lá para pesar esse menino, porque estranhamos o tamanho dele. Ele pesou 5,5 kg. É mesmo? É. Muito grande. Se eu posso continuar falando, eu quero dizer para você um fato que me sensibilizou muito. Colocaram o nome desse menino meu e do avô dele. Uma homenagem ao avô, naturalmente. E colocaram o nome desse menino em mim. Mas eu nunca mais vi. Que bacana. Quando foi às vésperas daquela ocasião que se promove aí em Vargem Alegre uma festa, chamada Festa do Arroz. Eu estava dando um plantão e recebi um telefonema, assim, uma chamada lá da portaria, passando para mim a chamada de alguém que queria conversar comigo. Deu lá o nome da pessoa. Eu falei, não, perfeitamente. Aí pode passar o telefone para cá. Aí esse indivíduo começou a falar comigo. Falou, doutor, o senhor é o doutor Reginaldo? Falou, o senhor é de Vargem Alegre? Sou. Quantos anos o senhor tem e tal?
eu quero dizer para o senhor o seguinte, você está lembrado de um caso, e aí contou essa história toda, para não ter que repetir. Eu sou esse indivíduo. Oh, que coisa bacana. Estou aqui no Paraná, minha mãe fala demais do senhor, e eu sou doido para ir em Vargem Alegre só para te conhecer, etc. Eu falei, rapaz, eu teria um imenso prazer de te conhecer. E logo de imediato senti que ele parou de falar e começou a chorar do outro lado lá. Ficou emocionado, né? Entendeu? E eu também, naturalmente. Mas é de emocionado. Mas assim, é uma coisa que... porque você perde o caminho daqueles que você coloca aí, né? Interessante. Foi um parto difícil. Difícil. Certamente, porque é uma criança grande. Uma criança. E que, graças a Deus... E sem os aparatos do hospital. Sem nada. Fazendo E aí eu fico imaginando que o senhor é cirurgião e obstetra, sua avó era parteira. O senhor prefere... Existe isso, quer dizer, se deixar pelo senhor, o senhor vai tentar o parto normal com a paciente, ou o caminho é a cirurgia, ou é ela que escolhe? Não. Hoje, lá a gente não tem essa liberdade, não. Eu atualmente quero dizer para você que eu não estou atuando nessa área, né? Mas até onde eu atuei, a gente tinha que fazer a coisa seguindo mais ou menos um certo critério estabelecido pelo SUS e pelos sistemas aí de assistência à saúde. A gente não tinha essa... Eu estou falando assim, eu não sei como é que funciona aqui nem nada, nem no meu hospital, mas tem isso também não. Você não pode falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo, não. A gente era obrigado a andar dentro de um certo... Dentro de uma... Um procedimento estabelecido. Uma planilha de acompanhamento. Mas era um hospital que oferecia a gente todas as condições, a gente nunca deixou de ter nada. Era um hospital que colocava à nossa disposição todo o material, entendeu? De modo que uma vez... Aí a gente tinha umas vantagens muito interessantes. Por exemplo, no momento que você estava dentro do hospital, na condição de obstetra, você tinha dentro do próprio hospital ali já um anestesista, um pediatra de sala, bacana, né? Que dava assistência, né? E o auxiliar, que era um cirurgião ou qualquer coisa. De modo que, quando você tinha que optar por uma outra dessas decisões, a gente estava com tudo na mão, porque você falava, olha, chama um cirurgião para mim. Você já tem um anestesista ali ao seu lado, etc., dentro de pouco tempo. Talvez uma das razões de a gente não ter tido o insucesso seja essa, né? Porque se você não dispuser desse material, desse aparato todo, fica complicado. Vamos ter que fazer um rápido intervalo aqui de novo. Eu sei que o senhor tem muito médico em Vargem Alegre que nasceu das suas mãos ou pelas suas mãos. O senhor influenciou gerações, ganhou lá um busto na cidade de Vargem Alegre, merecidamente. Quero falar sobre isso. Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco continuaremos o nosso bate-papo com o Dr. Reginaldo Machado de Matos, que é cirurgião, obstetra e responsável por cerca de 16, 18 mil partos. Não sai daí, nós voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o Dr. Reginaldo Machado de Matos, que é uma referência na medicina em Vargem Alegre, Caratinga e região. Doutor Reginaldo, o senhor influenciou gerações de médicos. Vargem Alegre acabou se tornando conhecida como a cidade dos médicos. Eu acho que na região toda aqui é a cidade que deve ter mais médico nascido em Vargem Alegre. Com certeza. É uma referência bacana e que essa vida de trabalho do senhor e de sua ligação com Vargem Alegre te rendeu um busto em Vargem Alegre. Conta para nós sobre isso aí. A conversa começou do seguinte. Uma das minhas gestantes, das minhas mães de meninos que nasceram comigo, falou assim, gente, nós podíamos juntar os meninos que nasceram com você e vamos lá na sua casa. Na minha casa tem uma piscina, tem uma coisa qualquer, tem uma área de festa. Vamos passar um dia lá? Falou, se você quiser, né? A pessoa se oferece para ir para minha casa, não tem como deixar de fazer. Não, perfeitamente, pode juntar a sua tropa aí, é só você saber quem são os tais e vamos fazer isso. E nem pode chamar todo mundo também não, porque não quero não. Não, mas a coisa foi de um tal modo, a coisa cresceu assim de um tal modo, que quando chegou no negócio do busto, eu já não tinha como interferir nisso mais. É certo. A minha expectativa era isso, uma festa de fazer
levar lá 30, 40 pessoas e etc. E passar um dia e tudo. Mas ali entre eles mesmo, o pessoal que organizou, a equipe que participou dessa desenvolvimento dessa ideia, foram criando coisas, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, todo mundo que nasceu com o doutor Reginaldo, nós vamos fazer uma festa assim para ele, dia tal, etc. Tal. E a única coisa que a pessoa vai fazer é pagar uma camisa, comprar uma camisa com os dizeres bonitos, muito bonitos. Sensibilizaram muito. Eu só sabia dessa coisa aí. Uhum. Quando num determinado dia chega lá na minha casa, um dos meninos que nasceram comigo, porque por sinal é um monstrinho hoje para escrever, o Alisson, muito bom, competentíssimo. Irmão do Ney Franco, que é técnico, né? Treinador de futebol. Um menino espetacular. Aparece ele, a mãe, o irmão, um dos irmãos, que não era médico, era advogado, mas que nasceu comigo, e o pai. Ele fala: Reginaldo, nós estamos aqui para te falar o seguinte, nós marcamos a festa tal, para dia 9 de julho, e tem um pouco a mais de gente do que a gente imaginava, mas a gente conseguiu conciliar as coisas, cada um dava uma participação, uma loja dessa entrava com alguma coisa, outro fazia uma promoçãozinha, e etc. Não tem problema, é isso, tal, estou lá para receber vocês, etc. Tal. Mas tem uma coisa, nós decidimos fazer um busto. Para você foi não, mas pelo amor de Deus, busto que eu já vi falar, é para quem já morreu. Não, nós queremos fazer agora em vista. E outra coisa, tá certo. Nós só e depois eu contestar bastante, insistir, e falava assim, não tem necessidade disso. Eu acho que o que vocês estão fazendo aí já é mais do que razoável. E eu fico até muito satisfeito pela ideia que vocês tiveram, mas não tem necessidade disso, não mexe com o negócio de busto. Não, aí virou um deles e falou assim, olha, o busto já está pronto. Nós só não colocamos se você disser que não. Se você não deixar, aí nós não vamos fazer. Mas eu falei sim, mas eu acho que já está mais do que justo que vocês. Só a ideia de lembrar da coisa está muito boa. Mas no final da coisa fizeram mesmo a coisa, sabe? Então tem uma pracinha lá muito bonitinha e uma área reservada para isso lá e fizemos mais alguma coisinha lá, plantar um IP, etc. Ficou parecido lá com o senhor? Achou que ficou parecido? Você sabe que engraçado, chega no dia, essa coisa não tem muito a ver com a gente, mas de qualquer maneira o que vale é a intenção. Se você tivesse botado um pedaço de bronze lá e falasse assim, eu achei muito bonito os dizeres embaixo, o agradecimento e etc, né? E a razão daquilo. Só pode ter certeza que deve ser parecida, porque todo mundo que é homenageado em vida com estátua ou com um busto, ele acha que não está parecido com ele mesmo, não. Eu tenho essa experiência, nós tivemos aqui com o Aguinaldo Timóteo, que foi feito umas 3 estátuas, cada um que fazia falava, não, isso aí não parece comigo, não. Não, esse voltou para ser rever com você. Voltou, foi lá, veio cá. Nesse intervalo eu não estou sabendo de nada que acontecia. Mas não deixa de ser mesmo. Eu, essa altura, quando eu recebi essa homenagem, e não fiquei sabendo desse movimento assim, no início dele, porque eu estava morando lá em Timóteo. Eu nunca deixei de ser de Vargem Alegre. Toda a vida eu fui de Vargem Alegre. Eu era jogador de futebol. Quando eu chegava de Uberaba, eles marcavam o jogo por causa da minha chegada. Quando eu vinha no final de semana, aparecia gente na minha casa para consultar. Os meus tios, quando tinha alguma dificuldade, um caso clínico que necessitava de um conhecimento um pouquinho a mais, eu era convidado a participar do caso, etc. E eu todo sábado e domingo estava por lá mesmo, né? Isso que te levou para a política foi essa aproximação com a Vargem Alegre? Deixa eu te contar. Na realidade, essa política, essa daí é que eu fui levado sem saber que estava sendo levado. A Cesita fez uma prévia, não existia antigamente esse nome, não. E num determinado dia, o prefeito de Cesita liga para mim, o meu filho ia entrar no Márcio Cunha. E eu já tinha prometido a ele que eu ia comparecer. Seu filho que é médico? Tem 2 médicos. Eu tenho 2 filhos médicos. No Márcio Cunha eu tenho 2. Mas tem mais? Tem sobrinho demais na conta, tem irmão, tem um monte. Médico. Isso tudo mesmo. Só acabou influenciando a família, a cidade inteira. Mas muita gente. Eu devo ter feito só de gente que é médico, hoje uns 40, por exemplo. Que bacana, que bom. Bom, aí eu, quando fui
numa dessas conversas, Dessas prévias lá. aí um dos meus filhos lá falou assim: ô pai, estão fazendo uma coisa pro senhor lá, né? Eu não estou sabendo nada desse negócio, não. O que está acontecendo lá? Aí me antecipou a possibilidade do aparecimento do bolso, sabe? E eu não tive, assim, muito jeito de sair, porque... Mas e a política? A política foi o seguinte: o prefeito um dia liga para mim... Prefeito de onde? De Timóteo. De Timóteo. E fala comigo assim: Reginaldo... não, primeiro assim, a presidente da Câmara liga um dia para mim e fala: Reginaldo, precisamos conversar com você. Eu falo: perfeitamente, é o que você quiser. Nós estamos querendo levar o seu nome a ser candidato a prefeito daqui. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não quero. Isso de Timóteo? De Timóteo. Eu nunca... Aí ela... Enfim, eu não querendo, mesmo não querendo, ela chegou lá e falou assim: olha, eu consegui passar a sua ideia, etc., mas nós não abrimos mão de jeito nenhum de você fazer parte da chapa de candidato a vereador. Falei: Helena, mas eu não estou querendo mexer com isso, eu Nunca tinha mexido com isso? Não tem tempo, eu não posso ficar subindo, né? Você sabe como é que é a história. Tem que subir pedindo voto. Você tem que correr atrás de voto, tem que procurar gente. Eu não estou... não, mas você pode ficar tranquilo que o partido te ajuda. E eu, embora não tenha feito muita coisa, eu falei com ela assim: olha, então me dá uma semana para eu contabilizar os amigos que eu tenho, se porventura eu tiver... Aí, com 7 dias, eu já estava lá inscrito, rapaz. Uma outra fizeram uma prévia e me levaram em Belo Horizonte, sem que eu soubesse, para fazer uma conversa com o cara que tinha feito a prévia do Aécio. Quando eu vi aquele ambiente, eu falei: nossa, mano, mas eu acabei... Mas eu fui vereador durante 8 anos. Aí então você foi eleito e reeleito? Fui eleito e reeleito sem ter que ir. E Vargem Alegre nunca quis ser prefeito de lá, não? Não, Vargem Alegre eu não posso. Ali é outra conversa. Ali a conversa é outra. A conversa é outra, né? É um primo de um lado, é outro primo do outro. Ali você vira político, arruma inimizade. Não, ali eu tenho que ser... O que eu tenho que tentar ser é amigo de todo mundo. E graças a Deus não tem nenhum adversário. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para o senhor ainda. Porque nessa quantidade de partos que o senhor fez e esse trabalho, porque também é um trabalho social que o senhor faz, muito importante, né? Essa aproximação, esse toque com o paciente, esse estar perto do paciente, a gente sabe que o trabalho do senhor é assim, quer dizer... O senhor pode até pedir exame, mas o senhor não deixa de tocar na pessoa, de conversar, de fazer essa anamnese, tem um atendimento humanizado mesmo, né? E lá o nosso é obrigatório. Agora, e o parto humanizado, o que o senhor pensa dele? Acho bom, bem conduzido, uma vez bem conduzido, sem dúvida nenhuma. Porque quando você tem todos os elementos, todos os referenciais de acompanhamento e chega à conclusão que não tem condição de você fazer o seu parto normal, é mais que razoável. E hoje uma cesariana, porque antigamente havia aquela restrição, quando você indicava uma cesariana, você já tinha que ir assim, mais ou menos com o espírito preparado para falar com a mãe: infelizmente eu vou ter que fazer uma cesariana. E a conversa era inversa. Tem um corte. Ela falava assim, doutor, mas será que não tem jeito de esperar um bocadinho mais, etc, né? Hoje não, hoje ela fica pedindo a cesariana. Hoje já quer de cara, de cara. Então você tem que já ter... Mulher não quer sentir dor, não quer sentir nada. Não, e depois tem uma coisa seguinte: a mudança que houve foi que a segurança passou a ser muito grande, né? Você tem um anestésico, você tem medo de anestesia mais. Anestesia de olho, anestesia sem risco. A outra coisa, você não usa... Eu não uso nem antibiótico nunca usei antibiótico em cesariana. Cesariana desde que eu vim do Rio, nunca usei para nada. Então isso tudo dá para a pessoa uma segurança maior, né? De aceitar uma proposição, por exemplo, de uma cesariana. Doutor, infelizmente, nosso tempo acabou. Mas só tem 1 minuto aí para suas considerações finais. Só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e para os internautas. Olha, eu quero dizer o seguinte: essa condição minha, essa relação minha com o habitante de Vargem Alegre, ela é meio diferenciada. Exatamente por isso, porque eu cresci ali dentro, eu nunca saí dali, etc, sabe? E ninguém me chama de doutor e nada lá, não. É Régio daqui, o Régio, aqueles mais idosos que acham que é desrespeito me chamar de Reginaldo, fala: senhor Reginaldo. Não me chama de doutor, não. Entendeu?
E todo mundo sabendo que eu moro ali, nunca deixa de me procurar para qualquer coisa, para qualquer tipo de serviço. E a gente não tem como. Eu, por exemplo, se quiser cortar essa relação, tem que mudar de lá. E é o que eu não quero fazer. Muito bem. Entendeu? Foi um prazer muito grande receber o senhor aqui. Vargem Alegre, certamente, é uma cidade que sente-se orgulhosa de ter o senhor lá. E a medicina, feliz de ter o senhor fazendo essa quantidade de parto, atendendo com esse sistema humanizado do senhor. Bacana, né? Muito bem. E a gente tenta fazer aquilo que pode, né? E a bancada do Começo de Conversa está aqui à disposição do senhor para a gente voltar a conversar mais. Assim que o senhor quiser e puder. Pois não. Começo de Conversa vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.